pescoço, Dr. Jorge e Dr. das Clínicas da UFG. Também o Dr. Antônio Paulo Montijo, que é médico de cabeça e pescoço, do Dr. Jorge. Está também na programação do Dr. Jares Rodrigues, que também está uma ligação muito forte com a gestão do Dr. Jorge. Esse é um mês também ligado às questões das doenças da cabeça e pescoço, especialmente das doenças malignas, que é o Julho Verde, né? Então, um prazer enorme recebê-los aqui, professor Zé Carlos, professor Antônio Paulo. Fica à vontade, Zé Carlos, a casa é sua. Bom dia a todos. Queria agradecer a participação ao professor Dr. Valdemar, que sempre está dando um apoio para a gente. E esse Julho Verde é um mês de conscientização da população sobre o diagnóstico precoce e a prevenção. Como tem os outros meses, Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, que é da próstata, e tem o Julho Verde, que é a conscientização dos cânceres da cabeça e pescoço. Uma vantagem que está tendo hoje é que o câncer da cabeça e pescoço hoje está sendo o terceiro hoje mais frequente, viu? Nós, lá no Hospital Araújo Jorge, nós fizemos camiseta, faltou camiseta, que a gente queria camiseta e não tinha camiseta para dar. E tivemos uma divulgação muito grande em relação aos cânceres da cabeça e pescoço. Acho que isso é fundamental para nós do estado de Goiás, estarmos divulgando à nossa população que o câncer de cabeça e pescoço existe e ele precisa ser tratado de maneira, muitas vezes, rápida, porque é um tumor agressivo. Então, o Julho Verde é isso aí. Então, a sociedade brasileira, hoje nós estamos com o apoio da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, várias sociedades, gestores de saúde, os políticos, Academia Goiana de Medicina, Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina, tudo isso está apoiando nós nesse Julho Verde. Então, eu vou falar sobre a introdução, epidemiologia, prevenção, diagnóstico e conclusões. Então, o Julho Verde foi oficialmente criado pela Lei 8.086, no ano de 2017, que institui 27 de julho como Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço, visando a conscientização da população para o combate a esse tipo de câncer. No Brasil, o exemplo dos países de desenvolvimento, a maior parte desse tipo de lesões, aproximadamente 73% é diagnosticado em estágio avançado. Essa é a nossa luta, a luta fortíssima nossa, viu? E que o Júlio quer demonstrar isso aí. E nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Austrália, nós vimos que o diagnóstico tardio é em torno de 40%. Então, uma diferença muito grande em relação a isso. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco são idade superior a 40 anos, tabagistas crônicos, etilistas crônicos, má higiene bucal. Muitos pacientes desses aí têm péssima higiene bucal, baixo nível socioeconômico, pacientes desnutridos e imunodeprimidos, como pacientes que tiveram insuficiência renal, tiveram que fazer transplante renal, pacientes imunodeprimidos, que submeteram a transplantes, eles têm uma chance maior de ter próteses mal adaptadas. Por exemplo, o normal de uma prótese é 6 anos. Ele fica 10, 12 anos. Quando tem uma depreciação daquela prótese, muitas vezes ele faz uma maneira de lá que ele fica com essa prótese mais 10, 12 anos. Isso aí provoca alterações que no futuro pode levar a uma lesão cancerosa. E outro fator de risco que está sendo muito discutido agora, chama-se HPV. Esse HPV hoje é o que nós estamos lutando muito sobre isso. Então, qual o cenário que temos atualmente no Brasil? Podemos dizer que cerca de 40 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer de cabeça e pescoço. E 60% dessas terão a doença em estadio avançado, com impacto negativo na sobrevida dos pacientes. Os cânceres da cabeça e pescoço, esses 40 mil, são câncer de boca, câncer de orofaringe, câncer de laringe, câncer de hipofaringe. Temos os cânceres da glândula tireoide, temos os cânceres das glândulas salivares, temos os tumores de pele. Se formos somar os tumores de pele, hoje no Brasil a incidência de câncer é de 704 mil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Então, 1/3 são de tumores de pele e 25% deles estão localizados na cabeça e pescoço. Então, daria em torno de quase de 90 mil casos localizados na cabeça e pescoço. Só que existem especialidades para essas áreas. Muitas vezes, como pele é um grande número desses tumores, então existe muito especialista que fica só com a pele. E qual o significado disso? Esses pacientes com doença avançada poderão perder parte de suas faces, ficar mutilados,
e muitas vezes ficarem até com sonda para alimentação, ou se não ter uma reabilitação. E também corre também o risco de perder a voz natural. Muitas vezes tem uma lesão de corda vocal e ele, com essa lesão avançada, ele perde o laringe. Se ele perder o laringe, vai perder a voz. Hein? Então ele tem que fazer uma reabilitação. Outros tumores também, como de língua, de orofaringe, também pode perder a voz. Né? E do pescoço também, que pode ficar mutilado, muitas vezes não tem condições de levantar o braço. Então, muitos desses pacientes dependem dos braços para sobreviver, então pode ficar inutilizado com esse tratamento, né? Com esse tumor. Os principais tumores hoje da cabeça e pescoço, como o de pele, que eu já falei, deixei que é o mais frequente, nós temos hoje aqui o de glândula tireoide, de cavidade oral, laringe. E se a gente comparar nos tumores de cabeça e pescoço, a gente vê que é mais ou menos equivalente, viu? 50% e 49% para as mulheres. Em relação à glândula tireoide, nós temos hoje que 2.500 casos, segundo a estimativa, 2.500 por 24 de homens e 14.160 em mulheres. Hoje um privilégio que a gente tem é que as mulheres hoje elas fazem os exames de rotina da mulher rotineiramente. Então elas vão frequente ao ginecologista, ao mastologista, e eles fazem uma anamnese muito adequada, pedem os exames muito solicitados, então eles fazem uma avaliação da tireoide. Se a tireoide tem um nódulo, ele vai lá e vai procurar examinar, ou se não encaminhar para um serviço especializado. Outro que é beneficiado também com o ultrassom da tireoide, ultrassom do pescoço também, que o ginecologista pede, é a glândula salivar, por exemplo, um tumor de parótide, um tumor de submandibular. Ele pode ser identificado e muitas vezes o ginecologista identifica esse tipo de tumor. Então é uma grande prevenção que ele faz em relação a esses tipos de tumor. O tumor que nós temos também é o tumor da cavidade oral, que nós temos nos homens 10.900 e 4.200 nas mulheres. O que nós observamos é que está tendo um aumento acentuado das mulheres. Com a participação ativa da mulher, ela pegou os hábitos bons do homem e pegou também os hábitos ruins do fator de risco do homem. Então, hoje nós temos também um aumento bem mais acentuado de lesões cancerosas em mulheres. E observamos que o câncer de boca, para dar o diagnóstico, é só abrir a boca. E, como eu falei, 60%, 70% são de lesões avançadas. O tumor também que tem também é o tumor de laringe também. Tem hoje no sexo masculino em torno de 6.570 casos e nas mulheres 1.220 casos. Então, isso são os principais tumores da cabeça e pescoço. Em relação à estatística mundial, nós vimos aqui que na América do Norte tem uma incidência elevada desse tipo de câncer de cabeça e pescoço. O Brasil também tem uma incidência elevada. Parte da Europa, o Oriente Médio, a Índia, que tem o maior índice de câncer de boca do mundo. E a Oceania, a Austrália, que tem um número grande também, Se nós olharmos a mortalidade desses casos, vimos que na América do Norte esse índice é muito baixo, por exemplo. A maioria dos casos lá são casos iniciais, como eu falei, 40% desses casos. Olharmos aqui a Oceania, temos um índice baixo também, porque tem esses casos, ou eles chegam com lesões iniciais, ou são utilizados drogas mais potentes, tratamentos mais potentes para evitar esse paciente. Uma surpresa que a gente vê é a Rússia aqui, por exemplo. A Rússia tem uma incidência intermediária, mas também tem uma mortalidade extremamente elevada. O Brasil com a mortalidade também elevada. Então a mortalidade no Brasil, por exemplo, como nós vimos de boca, lá 10 mil, aqui a mortalidade 6.605 casos. Então um número muito elevado desses casos. 5.120 casos em homens, 1.485 em mulheres. Esse sistema de mortalidade é feita não é feita hoje é feita pelo sistema de informações, chama SIM, Sistema de Informação do Município, o município que faz essa investigação. Aqui nós olhamos de acordo com as regiões brasileiras, nós vimos que a região Nordeste, que tem um baixo PIB, hoje tem uma incidência elevada. E o Sul também tem uma incidência. Mas o Sul, nós olhamos também o Sul em relação aos fatores de risco, a maior produção de fumo está na região Sul. Aqui, se nós olharmos o perfil da população goiana hoje, há 20 anos atrás, a população era praticamente jovens. Hoje, a população mudou. A população está envelhecendo há 20 anos depois. Então, nós temos um grande número de pessoas velhas. E nós sabemos que o envelhecimento também é um fator de risco.
Então, o que nós temos que fazer? Hoje nós temos que estar lutando para a prevenção. Então, a prevenção deve ser incentivada pelos médicos e todos os profissionais envolvidos por meio de campanhas informativas visando as mudanças, o estilo de vida da pessoa, da população. Inibir também o consumo de bebidas em excesso, o fumo, o tabagismo, tentar evitar, apesar do tabagismo estar sendo recuado, mas está vindo também para o outro lado o cigarro eletrônico e o HPV, o sexo não seguro. Isso aqui, essa iniciativa de prevenção, vários estados hoje, com esse aumento, assim, aumento acentuado do câncer de cabeça e pescoço, cada um tem um logotipo, faz um mês da campanha para incentivar o câncer, evitar o câncer de cabeça e pescoço. Então, a prevenção é um método que contribui para evitar o desenvolvimento de uma doença por meio de intervenções e uma eficácia comprovada. Nem todos os casos, por exemplo, de câncer de boca, podem ser evitados. Muitos casos podem ser por outros tipos de fatores de risco, como fatores genéticos, que são muito baixos. Outra situação que pode acontecer em relação a fatores de risco também são os fatores ocupacionais, que de 2% a 8% pode estar envolvidos em fatores ocupacionais. E nós sabemos aqui que no Brasil, as proteções do trabalhador são proteções arcaicas. Nós temos vários fatores de risco aí, como o amianto, várias pesticidas. Goiás é um estado agropecuário, então várias situações. Então, o trabalhador muitas vezes é exposto a esses fatores de risco. Esse aqui é um grande problema que nós temos. Esse aqui é o maior problema. Esse aqui acho que é o melhor slide que eu tenho, viu? Então, em relação a qual o caminho, o percurso que o paciente tem suspeitando de uma doença cancerosa. Né? Primeiro vem a queixa dele. Geralmente a cultura nossa é uma cultura que a gente fica aguardando muito, esperando que vai melhorar, aquela esperança, então a gente demora muitas vezes para procurar um médico. E quando ele vai procurar, ele procura um profissional de saúde. Muitas vezes ele vai numa farmácia, vai lá e passa uma violeta angesiana, muitas vezes faz até um antibiótico, faz um bezetacil. E o grande problema que nós encontramos hoje aqui é esse terceiro tempo. É o centro de referência de diagnóstico. Hoje nós não temos muito esse centro de referência. O centro de referência seria o local de fazer o diagnóstico, de fazer uma biópsia, de mandar para o laboratório e fazer o anatopatológico. Nós temos uma deficiência muito grande desse centro de referência. E esses profissionais precisariam ser qualificados e bem remunerados, essas pessoas, porque essas pessoas vão dar o diagnóstico e vão encaminhar esses pacientes para um local especializado. Então, isso aqui é a grande falha hoje que nós temos hoje no Brasil, é centro de referência de diagnóstico. Hoje nós temos aqui os CAIs, mas existe uma dificuldade de diagnóstico. Viu? E o quarto tempo já é o serviço especializado. Hoje existe uma lei, com a lei de 2012, até 60 dias o paciente teria que estar já iniciando o seu tratamento, já com o seu tratamento em andamento. Mas nós vimos que o atraso do tratamento do câncer, principalmente de boca, que é um tumor bem mais agressivo, quando passa de 60 dias, ele é afetado 26%, comparando com o que trata inferior a 81 dias. E esse tempo de demora, quanto mais tempo de demora, maior a incidência de óbito desse paciente, porque esse tumor é um tumor agressivo. Esse aqui é um trabalho que foi feito pelo DataSUS de 2013 a 2019, e vimos que comparando essa lei de 2012, então ele separou de 0 a 30, de 31 a 60 e mais de 60 dias. E nós vimos que 60%, mais de 60% dos pacientes estavam acima de 60 dias. Então, teria que estar nessa faixa aqui, está nessa faixa aqui. Quando começou a melhorar, 2019, que chegou a 38%, parece que a conscientização da população já e os meios de saúde também enquadrando essa lei, veio a pandemia, aí voltamos ao que era anteriormente. Nós fazemos muitos estudos no Hospital do Araújo Jorge, no registro de câncer de base populacional. Isso aqui foi uma sobrevida, existe hoje poucos trabalhos de sobrevida hoje em relação aos tumores. E nós vimos que o tumor que tem o melhor prognóstico hoje é o tumor de laringe. É o tumor de laringe que eu tenho uma... Segundo vem o câncer de boca, segundo vem o câncer de orofaringe, depois vem o de hipofaringe, que é a boca de esôfago.
Nós observamos aqui, se a gente observar essas curvas, nós vimos que nos 2 primeiros anos, a maior incidência dos pacientes vão a óbito nesses anos, nos 2 primeiros anos. Então mostra que é um tumor extremamente agressivo. Muitas vezes nós largamos a sobrevida, porque nós calculamos a sobrevida em torno de 5 anos. Por ser um tumor bem agressivo, nós já fazemos essa sobrevida de acordo com 3 anos. Isso aqui mostrando também em relação ao início do tratamento, mostrando que os casos, quanto mais você demora, maior a quantidade de óbito, tanto na boca como no orofaringe. Mostrou os dois, mostraram quanto mais tempo leva. Isso aqui mostrando também o tempo do início do tratamento, tanto as lesões iniciais como as lesões avançadas. Muitas vezes uma lesão inicial torna-se uma lesão avançada por esse percurso que ele tem que fazer. Muitas vezes ele já tem essa lesão, mas esse percurso que vai fazer, muitas vezes é demorado, essa lesão de inicial passa a ser avançada. E aqui mostrando a sobrevida, aqui, por exemplo, a sobrevida dos pacientes com lesões iniciais mostra uma sobrevida melhor do que os pacientes com lesões avançadas. Isso aqui é um trabalho avaliando o atraso do paciente no estágio inicial. E ele mostrou aqui na tabela, aqui, por exemplo, os estágios iniciais, esse dado aqui é fundamental, que a partir de 20 dias começa a ser significativo. E esse trabalho mostra que, a partir do tempo, por exemplo, cada dia que passa do tratamento desse paciente, desse tumor agressivo, ele tem uma diminuição da sobrevida em torno de 2%. Então, é isso que chama para nós a urgência do tratamento desses pacientes. Isso aqui é um levantamento também que nós fizemos lá do Hospital do Câncer, por exemplo, lesões iniciais que nós chamamos de T1 e T2, 27% são iniciais e 73% são lesões avançadas. Então, Goiás está tratando 73% de lesões avançadas. E essas lesões avançadas acabam sendo tumores que mutilam o paciente. Muitas vezes não tem condições desse paciente voltar ao convívio familiar, que geralmente ele é o líder da família, ao convívio social. E muitas vezes o paciente sai mutilado, ele sai com uma traqueostomia, que nenhum paciente gosta dessa traqueostomia. Muitas vezes ele vai depender de uma sonda pelo alimentar, então é uma situação muito difícil. Desses casos que nós vimos que 24% eram mulheres e 76% eram homens. Isso aqui é um trabalho do grupo nosso de estudo aqui, nós temos um grupo de estudo da América do Sul e a Europa. Isso aqui foi de 3 hospitais, foi Goiânia, que nós vimos, foi o maior número de casos, Goiânia, o Hospital Santa Rita em Vitória e o Hospital da Argentina, no Santa Ângelo, que teve o maior número de casos. Vimos em relação à sobrevida em relação aos pacientes HPV positivo e HPV negativo. E vimos que uma diferença de sobrevida em torno de quase 30%. Os pacientes com HPV positivo teve uma sobrevida de 75%. E o de HPV negativo, 44%. Então, o que nós podemos melhorar? Então, a luta nossa, a luta do Júlio Verde, é para a gente melhorarmos o diagnóstico, melhorarmos o tratamento, melhorarmos as informações sobre o câncer. Então, nós precisamos de reduzir o intervalo entre a suspeita e o tratamento, discutir políticas de melhoria do SUS. Nós também precisamos de encampar também o SUS, por exemplo. As melhorias que tem na rede privada precisam também ser levadas também para o sistema de saúde. Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde, hoje a população brasileira, em torno de 90% depende do Sistema Único de Saúde. Então, precisa ser mudado isso aí, precisa ser, por exemplo, nós precisamos de uma cirurgia robótica, precisamos de quimioterápicos de primeira linha no SUS, precisamos de diagnóstico, um tratamento multidisciplinar. Então, nós precisamos melhorar muito isso aí. Melhorar a eficácia do diagnóstico, aumentar o incentivo também das pesquisas. As pesquisas também é fundamental. Hoje, um bom médico é aquele médico que ele atua na parte social, a parte de tratamento, de diagnóstico, mas também que ele está ligado também à pesquisa. Esse é o médico mais qualificado hoje, é esse tipo de médico. Falando em relação, por exemplo, a região centro-oeste tem uma população em torno de 18 milhões. E hoje nós temos praticamente muito poucos centros de oncologia. Praticamente o único centro de oncologia hoje aqui é o Hospital do Câncer, o Jorge, que recebe pacientes de vários outros locais. Até pacientes de Brasília, que a Brasília deveria ter o melhor centro de oncologia, por exemplo,
um hospital de câncer, tipo o INCA, tipo a Camargo, deveria estar em Brasília. E nós temos. Então, os pacientes, principalmente de baixa renda, muitas vezes eles deslocam até Goiânia para ver um tipo de tratamento. Então, isso aqui nós temos que reduzir esse intervalo, discutir as políticas e aumentar o número de pesquisas. Melhor drogas, melhor meios diagnósticos. Deixa eu contar. E o que podemos melhorar? Quais são os profissionais hoje que são mais ligados aos diagnósticos do câncer de cabeça e pescoço? São os cirurgiões dentistas, são os médicos da família, que todos os municípios, 246 municípios do estado de Goiás, têm um médico da família, e uma especialidade muito ligada também ao otorrino também. O cirurgião dentista precisa, muitas vezes, de muitos treinamentos. Não é só avaliar a arcada dentária, precisa fazer uma anamnese, uma inspeção de toda a boca. E os médicos da família, a orientação para o paciente que relatar que tem algum problema, que ele é encaminhado. Então, e alertar também a população sobre o diagnóstico. Então, fazer visita frequente ao cirurgião dentista, ao otorrino, essas pessoas que têm patologia. Só dele procurar um cirurgião dentista, procurar um otorrino, ele já está fazendo a prevenção. Isso aqui são outras maneiras. Como conclusão, no Brasil existe hoje poucas informações sobre a sobrevida em câncer. Os fatores de risco que devem ser alertados para a população, tais como evitar tabagismo, etilismo, estimular a vacinação contra o HPV. Hoje nós precisamos incentivar a vacinação, por exemplo, das meninas e dos meninos de 9 a 14 anos. A vacina mais fundamental é a quadrivalente, porque tem o vírus, o 16 e o 18. Hoje já saiu a nonavalente, mas a nonavalente é mais para os órgãos vitais. Um do que eu vi que foi mais beneficiado foi a vulva em relação aos pacientes. Em relação a essa vacinação também, hoje nós estamos discutindo também, por exemplo, o paciente que teve o câncer ligado ao HPV, ele é beneficiado com a vacina. E hoje nós estamos preocupados também em vacinar também o cônjuge, porque o cônjuge acaba sendo outro fator de risco. E também avaliarmos também os dados de incidência, mortalidades, políticas preventivas, e estar sempre em contato com as autoridades, nossos governantes, né? E é necessário sempre uma política pública de saúde viável, o sistema de saúde para oferecer melhor tratamento com novas tecnologias. As faculdades de medicina precisam de incorporar a disciplina de oncologia, porque é muito fundamental você ter a oncologia. Por exemplo, eu dou aula lá para o 4º ano lá de medicina. Eu vejo que eles ficam muito atentos quando você fala sobre câncer, porque hoje é a segunda mais incidente e a segunda mais incidente em termos de mortalidade. Então, precisamos incentivar as universidades, as faculdades a colocar a disciplina de oncologia. Aqui. Pode voltar no comecinho? Pode. Não, eu vou passar ainda não. Tá. Eu toco. É só passar aqui que aí ele toca. Nós, no Hospital Araújo Jorge, que é um hospital muito preparado para câncer, nós temos uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar que conta com cirurgiões dentistas, com fisioterapeuta, com a enfermagem bem formada, especializada. Contamos com uma equipe de curativo muito bom, centro cirúrgico muito bem equipado, uma fonoaudiologia que treina muitos pacientes. E eu vou mostrar que 60%, 70% dos casos são avançados. E esses pacientes que eu estou mostrando aí, que vai estar cantando, fez um coral, eles perderam foi um tumor de corda vocal, um tumor de língua, e eles treinaram um vocal, que é um vocal que dá até emoção para a gente estar assistindo. Viu? Aqui eu queria que vocês observassem. Todos eles foram submetidos a cirurgias radicais.
Todas as entidades estão muito bem envolvidas, por exemplo, porque a Assembleia Legislativa, através do deputado estadual Gustavo Seba e do governador do estado, Ronaldo Caiado, eles decretaram uma lei que todo mês de julho, a Assembleia fica de verde. Aqui, ó, a Assembleia, como é que tá bonito. A Assembleia está de verde, simbolizando os cânceres de cabeça e pescoço, conscientizando a população sobre o câncer de cabeça e pescoço, diagnóstico e prevenção. Então foi um grande mérito, nós damos parabéns muito para o deputado e para o governador ter tido essa ideia de estar, e ficou muito bonito. Então, desde 2023 nós estamos fazendo isso e a gente fica até com emoção de ver quando é ligado essas luzes. E hoje nós lutamos muito por uma vida mais saudável, Então nós lutamos hoje por uma alimentação hoje à base de frutas, verduras, principalmente verduras cruas, que tem verduras cruas, uma vida bem mais saudável. Por exemplo, hoje você ter um relacionamento, uma vida conjugal é fundamental para os pacientes. As pessoas que vivem isoladas, muitas vezes, estão expostas mais aos fatores de risco. E nós vimos, como de acordo com a pirâmide populacional lá, nós vimos que as pessoas estão envelhecendo. Então, nós precisamos de envelhecer também com qualidade. Né? Então, essa qualidade para nós aqui é fundamental, nós estarmos sempre lutando para a gente envelhecer com a qualidade de vida. Esse slide aqui eu trouxe ele para falar da participação do professor Dr. Valdemar, aí nessa participação está sempre ligado ao Hospital Jorge, sempre as entidades médicas, a Associação Médica, a Faculdade de Medicina, a Academia Goiana de Medicina, e está sempre prestigiando a residência médica de maneira geral, incentivando as pessoas a ficarem especialistas. Então, temos várias entidades, como o Conselho Federal de Medicina, e o Conselho Federal de Medicina, para nós consideramos como fundamental importância. Esses dias mesmo eu passei por a presidente da sociedade me ligou, falou: preciso do conselheiro urgente, viu? Liguei para o professor Salomão, o professor Salomão me atendeu imediatamente, resolveu. Então, o Conselho Federal de Medicina precisa hoje de conselheiros hoje muito fortes, pessoas que já tenham experiência, bagagem em termos administrativos para administrar, porque o Conselho Administrativo é que vai dar as regras. E hoje o Goiânia é uma referência em relação às especialidades. As especialidades hoje são reconhecidas tanto como nacionais e internacionais. Então nós gostaríamos hoje, por exemplo, de estar colocando pessoas experientes, pessoas resolutivas, que resolvam porque essa medicina que nós temos hoje de qualidade, ela melhora muito. Por isso, hoje nós estamos apoiando a Chapa 1, através do professor Valdemar, do Marcelo Prado, para que ele continue com isso aí e dê um apoio para nós e fazermos cada dia mais que a nossa classe médica cresça, e se a classe média cresça, vai ser beneficiada também a população goiana. Muito obrigado. E aí, professor Zé Carlos, obrigado pela bela apresentação final aí, mostrando os resultados importantes do Araújo Jorge e cirurgias radicais da boca que, de alguma forma, de regra geral, comprometem a fala, a respiração, e vocês conseguem fazer isso o mais humanizado possível, né? Obrigado pela consideração, pela deferência. Passar a palavra então para o nosso amigo Dr. Antônio Paulo Gontijo, né? Cirurgião de cabeça e pescoço, Araújo Jorge, do Sebron. Antônio Paulo, à vontade. Bom, primeiramente eu quero parabenizar o professor José Carlos pela excelente exposição, mas não posso deixar aqui de dizer, pegando o finalzinho da exposição do Dr. José Carlos, da satisfação que eu tenho de um conterrâneo como o professor Valdemar Naves do Amaral, pela sua atenção, pela sua preocupação com todos os aspectos médicos, por todos os aspectos do exercício do médico em prol da saúde da comunidade, como eu tenho visto no professor Valdemar,
nos últimos, aliás, sempre, mas principalmente, eu quero te dizer, professor, que você, meu conterrâneo, isso é um motivo de muito orgulho, você tem ficado muito próximo às questões de saúde do estado de Goiás, além das suas atividades, além das suas atribuições. Portanto, nós temos sentido que a classe representativa dos médicos do estado de Goiás estão realmente pela... Lógico que existiram outros e tudo, mas eu nunca vi uma proximidade em prol da saúde da população. Então é um prazer estar aqui ao lado do professor José Carlos. Perfeito. Maurício, obrigado, Antônio Paulo. O Maurício que está aí nos acompanhando na TI. Tem alguma pergunta direta aí, Maurício? Aqui pelo Zoom não, doutor. Pode José Carlos, chegaram aqui duas perguntinhas. Uma, você já comentou na fala, Sei. mas o câncer de cabeça e pescoço, o câncer de boca, a ligação muito forte com o uso do tabaco, né, que já foi comentado, e o cigarro eletrônico, pergunta relativa ao cigarro eletrônico, tem a mesma concepção desse risco que o cigarro tradicional, mais ou menos, ou ainda não tem essa avaliação? Não existe tanta literatura porque isso é novo, né? Mas nós sabemos que essa nicotina é uma nicotina solúvel. Então, ele é um fator de risco. Nós sabemos, por exemplo, o câncer de boca, a pessoa que faz o uso do tabaco, que faz o uso excessivo de álcool, se você comparar com a pessoa normal, ela vai variar até 70 vezes por cento mais as chances. E a pessoa que consome o cigarro eletrônico, o narguilé, por exemplo, ele vai ingerir uma quantidade de nicotina muito elevada. E essas pessoas são de pessoas de 25 a 35 anos, geralmente o índice maior. Nós sabemos que no futuro esses pacientes vão ter problema e já estão negociando já para ver se nós reduzimos esse índice de cigarro eletrônico, que é um índice elevado desse índice aí. Principalmente, por exemplo, tumores de laringe, tumores de boca, tudo isso pode ser afetado. A Sociedade de Pneumologia Nacional tem uma posição frontalmente contra o cigarro e, de forma especial, contra o eletrônico. Então, uma campanha nacional contrária. Mas no Congresso Nacional há uma discussão se seria melhor proibir, né, ou se seria melhor regulamentar. Qual o pensamento aí do José Carlos, Antônio Paulo, e qual o pensamento da Sociedade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço? Nós já temos discutido muito sobre isso. Por exemplo, uma das situações que nós pensávamos era, por exemplo, aumentar os impostos. Mas se você aumentar os impostos, vai entrar por via contrabando. Não é? Então, hoje a gente vê que, por exemplo, se a gente vê as estatísticas, por exemplo, hoje nós estamos em torno de 9%. Hoje, a pessoa que fuma hoje está ficando reduzido. Em avião não pode fumar, vários locais, nesse local que nós não podemos fumar, então o fumante está ficando uma área lá. Você chega no aeroporto da Itália, tem um local do fumante, chegam vários aeroportos. Então ele está ficando restrito, em avião você não pode fumar, então ele está ficando sensibilizado, ele está ficando, não pode estar, numa reunião também ele não pode fumar, então ele está ficando já com índice, por exemplo, de dificuldade de ter isso aí. E o cigarro eletrônico, muitas casas estão fechando esse também. A gente acredita que no futuro as pessoas estão percebendo que isso aí faz mal à saúde. Viu? Então nós precisamos hoje envelhecer com qualidade, nós estamos a idade do brasileiro vai chegar a 80 anos, então nós precisamos estar envelhecendo com uma qualidade, ver as pessoas com 80 anos produtivas. Isso que nós precisamos fazer. Viu? Proibir, eu acho que está sendo, por exemplo, essa proibição que teve, esse alerta que teve, por exemplo, qualquer marca de cigarro que você olhar, está escrito: cigarro é prejudicial à saúde, cigarro causa câncer de saúde. Isso alerta a população. Mas, assim, por exemplo, fizer uma lei assim, firmando, igual a maconha, por exemplo. A maconha, nós vamos fazer um trabalho aí sobre a maconha é um índice altíssimo relativo de câncer. Nós não podemos fazer porque quem confirmasse que estava usando a maconha, ele poderia ser
pego judicialmente, né? Então não poderia ser feito. Agora, nesse último trabalho, agora a justiça liberou a gente ver as pessoas que fazem o uso da maconha, desse hábito. Então nós estamos avaliando. Mas na minha opinião, por exemplo, eu acho que tem que estar controlando, mas pra você ter uma ideia, hoje gasta-se 56 bilhões com saúde devido ao cigarro. Quase 200 mil pessoas perdem a vida devido ao cigarro. E o que arrecada de impostos é em torno de 12 milhões. Uma diferença muito grande, né? Aproveitando aqui, o cigarro é a principal causa evitável entre os mais de 200 tipos de câncer que existem na literatura. A principal causa evitável de câncer é o cigarro. Fora a irradiação solar, que causa câncer de pele. Então, tem um agravante, é que o fumo eletrônico, o cigarro eletrônico, ele traz sabores e traz um apelo assim jovial para o hábito de fumar. Então, é muito comum você ver os jovens fumando, né? O Brasil avançou muito, porque nós não estamos falando só de avião. A maior parte da população, ela anda de ônibus. E é proibido fumar dentro de um ônibus. Assim como ninguém aceita mais também fumar dentro de um carro, porque antes de tudo é muito desagradável para quem não fuma, né? Assim como é num restaurante. O cigarro, né, doutor Zé Carlos, a maconha, o cigarro de maconha, ele causa 5 vezes mais dano à saúde do que um cigarro, um tabaco comum com filtro. E provoca, além do câncer, tem outras doenças, por exemplo, aborto, a incidência de aborto é mais elevada na pessoa que faz uso de tabagismo, problemas pulmonares, enfisema pulmonar, são várias doenças que podem ser provocadas pelo uso do tabaco. Viu? Então, hoje o tabaco, se você for ver, tem mais de 5 mil e tantas substâncias nocivas à saúde. Então, um índice muito elevado. E outra situação que a gente vê também, por exemplo, em relação à família. Por exemplo, a família que fuma, muitas vezes, pode ter o filho, pode seguir o pai ou a mãe. Então, sempre é muito fundamental que você oriente as pessoas também, por exemplo, a abster para que o filho não siga, porque muitas vezes o filho segue aquela rotina do pai. Então, muito já foram feitas pesquisas e que muitos viram que, por exemplo, se o pai fuma, o filho tem uma tendência muito grande de fumar. Eu queria fazer uma pergunta, professor Valdemar e professor José Carlos. No ponto da palestra do professor José Carlos, ele tocou num ponto muito interessante, que é o acesso de mais de 90% da população que são dependentes do SUS a modalidades terapêuticas modernas. A gente tem várias categorias de drogas que muitas vezes são liberadas pela Agência Nacional de Saúde, por planos de saúde, e que demora muitas vezes anos e anos para serem liberadas pelo SUS. O último exemplo em cirurgia de cabeça e pescoço são drogas imunomoduladoras, porque nós sabemos que o carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, que é o tipo mais agressivo, eles estão ligados a um fator de imunodepressão. Então, essas drogas imunomoduladoras, elas realmente são a coqueluche, são drogas alvo dirigidas. Um exemplo, professores, que nós tivemos no último congresso em Nova York, e, por exemplo, o laser de CO2 usado principalmente em cirurgias de endolaringe. Há mais de 30 anos, elas são a norma de tratamentos de lesões precoces em laringe, cabeça e pescoço. E até hoje isso não é disponibilizado para os pacientes do SUS. Assim como não são disponibilizados
tratamentos de reconstrução em cabeça e pescoço, de modo que o Araújo Jorge é um exemplo típico, quer dizer, a maioria dos cirurgiões plásticos, não a maioria, mas uma grande parte deles começam fazendo cirurgias reconstrutoras no Araújo Jorge e depois migram para o sistema privado, porque o SUS paga muito mal todos os profissionais, notadamente cirurgiões plásticos que vão ganhar num amanhã, o que talvez eles não ganhassem num mês no Sistema Único de Saúde. Então, eu queria ver a opinião de vocês sobre esse aspecto de que o governo fala, ó, 60 dias para o tratamento a partir do diagnóstico. Mas nesse intervalo aí nós temos o quê? Como o professor falou, nós temos o problema dos exames complementares, o problema da liberação de AIH. Então, se alguém fizer um trabalho científico nesse gap, nesse intervalo de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento de fato, nós vamos encontrar, eu tenho a impressão, um verdadeiro terror. 60% está depois dos 60 dias. Né? É um terror. Porque se a gente for, muitas vezes, no hospital público, existe uma fila de espera de cirurgias de 1 ano. Essa é a realidade, né? Todos nós, assim, eu acho que isso é um fator fundamental. Outra coisa, né, professor, é a questão também do que você disse, de olhar o rosto, o próprio paciente fazer um autoexame, vai fazer a barba, quer dizer, uma feridinha na pele, às vezes uma feridinha na língua que dói, que não cessa, que continua por semanas, meses. Então, o autoexame também é muito importante, né, para se detectar lesões precoces. E eu queria deixar uma pergunta também, que foi fundamental essa liberação da vacina, essa disposição da vacina contra o HPV a partir de 2019. O impacto nisso na incidência de câncer de principalmente orofaringe vai ser fabuloso. Se, por exemplo, o professor Valdemar Amaral viu ou pode nos informar se houve impacto nisso também nos cânceres de colo de útero, que ainda tem uma frequência muito alta em várias regiões do Brasil. Nós vimos, por exemplo, em relação ao câncer de colo de útero, eu estou lá no registro de câncer lá, a gente viu que os pacientes, por exemplo, hoje, até 50 anos, teve uma tese, agora nós participamos agora recente de colo de útero, vimos que as mulheres até 50 anos, elas fazem mais prevenção. Então, nós não mais diagnóstico de NIC3, que faz a cauterização, faz lá toda a conização. As mulheres mais de 50 anos, elas têm pouca atividade sexual e pensam que não precisam fazer prevenção. Então, ela tem mais câncer invasor do que isso aí. Nós vimos essa mudança assim, muito drástica aí, por exemplo, as mulheres mais jovens, elas frequentam bem mais ginecologia, dão os diagnósticos, mas tratam desse tipo de patologia, vai ao ginecologista e vai com o ginecologista com certa frequência. Viu? Agora, essas tecnologias precisam chegar no Sistema Único de Saúde. Viu? A maioria das pessoas atualizadas, pessoas especializadas, acha que o SUS ainda vai demorar a chegar a essas atualizações. Mas nós precisamos de estar cobrando os governos do Estado, dos nossos representantes, das nossas entidades, tudo isso para que a gente melhore. Por exemplo, o Hospital do Câncer Araújo Jorge precisa de um robô para ser tratado. Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas hoje é um hospital que é um monstro lá, aquele Hospital das Clínicas, 16 andares lá, que lá precisa ser atualizado, um centro cirúrgico belíssimo lá, você faz cirurgia com uma satisfação muito grande. Tem que ter um robô, aquele lá, e, por exemplo, hoje nós temos o serviço lá de quimioterapia com drogas de primeira linha, então isso nós precisamos, está crescendo muito, por exemplo,
tanto lá no Hospital das Clínicas, como lá no Hospital Araújo Jorge, isso nós precisamos estar crescendo. E o Hospital das Clínicas também pode ser uma fonte também de diagnóstico também, por exemplo, desses tipos de tumor. O Hospital das Clínicas tem tudo, é um hospital que é bom de trabalhar, viu? Além do mais, ainda tem as pessoas, você está ensinando outras pessoas, outros jovens, como faz o Araújo Jorge. O Hospital Araújo Jorge, hoje, professor Waldemar, já mandamos 170 especialistas em oncologia. E já mandamos para locais que não tinham especialista, como o Amapá, Roraima, que não tinham especialista, que tinham deslocado o Amapá para Belém para tratar. Então, hoje está sendo tratado e lá está sendo... Então, nós precisamos estar fazendo isso, por exemplo. O Hospital das Clínicas manda também muitos médicos também para vários outros locais também. Então, nós precisamos estar incentivando esses locais para que lá e também pegarmos também verbas, talvez até da sociedade também. A sociedade existe hoje muitos industriais, outros fatores também que podem contribuir também para juntar também para a gente melhorar. Eu tenho até uma proposta, viu, professores, que eu acho que deveria haver uma lei que os representantes públicos fossem obrigados a tanto manter os filhos nas escolas públicas quanto o tratamento nos hospitais públicos. Porque isso é um abismo social. É um abismo social. Se 90% da população não tem acesso à mais alta tecnologia, por que que essa tecnologia é reservada a uma pequena porção da população? Nós temos drogas alvo-dirigidas que custam 57 mil reais por mês. Né? Então eu faço essa provocação porque nós estamos aqui no ambiente médico, nós somos livres para dizer o que pensamos. Sinceramente, eu acho que isso deveria fazer parte dos debates políticos. Quer dizer, olha, eu sou candidato, mas eu vou assinar em cartório que se eu... Porque aqui em Goiás a gente vê muito isso. Nós temos excelentes médicos nas mais diversas áreas, em oncologia, em obstetrícia, medicina fetal, oftalmologia, enfim, nós temos excelentes pessoas, com, né, tantos que não dá nem para citar. O Dr. Jofre, e na Academia Goiana de Medicina, que eu tenho a oportunidade, às vezes, de participar de alguma cerimônia dos acadêmicos, a gente vê pessoas maravilhosas. Por que não esse desafio? Olha, eu sou candidato, mas meu filho vai estudar em escola pública, e se eu tiver um infarto aqui, se eu tiver um câncer, eu vou tratar no hospital público. Porque eu acho gozado que pessoas que dirigem, eles pegam um avião e vão para São Paulo, em Brasília acontece a mesma coisa e tal. Então eu acho que isso tem um apelo. Né? Eu acho isso realmente um abismo social. Porque eu tenho um paciente que há 11 meses e o convênio paga 57 mil reais por mês um comprimido. Professor Antônio, eu acho que nós temos que termos representante forte. Um dos representantes fortes que nós temos hoje na medicina é o Conselho Federal de Medicina, que é composta pela diretoria do Conselho Federal de Medicina e pelos conselheiros. Eu acho que deve partir a partir deste grupo que deve ser o fortalecimento da medicina. A medicina tem que estar fortalecida com esse grupo. Esse grupo deve representar e ver as regras que precisa. Por exemplo, hoje nós temos o Instituto Nacional do Câncer. Tem o robô, mas, por exemplo, o Hospital Araújo Jorge não tem. Tem alguns locais que já tem o robô. Então, nós precisamos, por exemplo, Goiás que tem uma medicina elevadíssima, com especialidades hoje, referências nacionais e internacionais. Precisamos criar condições com pessoas fortes, pessoas que têm voz, têm experiência e têm voz para nós trazermos essas tecnologias. E essas tecnologias podem vir da rede pública, através da rede pública e também da rede privada também. Se tiver uma rede privada de doações e tudo, nós podemos estar conseguindo
e beneficiando os 246 municípios do estado de Goiás. Né? Porque eu acho que a população goiana, com esse benefício de ter uma excelência em termos de medicina, precisa de ter esses benefícios também das tecnologias. Nós estamos hoje com pessoas muito bem formadas e que precisam de tecnologias para beneficiar esses pacientes. Porque essas tecnologias novas, essas tecnologias que foram citadas, beneficiam a qualidade que o paciente pode ter, por exemplo, internação, menos internação, o paciente devolve o paciente à sociedade muito mais rápido, esse paciente vai levar sua vida de maneira mais assim, rápida. Então, isso é muito eficiente. Por exemplo, o laser que você citou, por exemplo, se for fazer a terapia, leva 30, 40 dias. O laser tem alta no mesmo dia, no outro dia está trabalhando. Mais barato. Eu até faço outra, uma continuidade dessa dedução. Nós temos hoje em dia um problema, entre aspas, problema para o governo, porque é uma solução para o paciente, porque é a judicialização da saúde. A gente vê que algumas coisas são conseguidas. Eu não tenho notícia ainda, mas deve ocorrer pelas vantagens da cirurgia robótica. Eu imagino se um paciente judicializar, eu quero o tratamento pelo que há de melhor. O melhor, em algumas circunstâncias, é o robô. E aí? Vocês têm notícia de alguma judicialização de robô, de leis, Eles vão, mas essas leis são muito demoradas. Até aqui, por exemplo, um câncer agressivo, igual ao câncer de cabeça e pescoço, até sair a decisão da judicial, esse paciente muitas vezes está fora da possibilidade de tratamento. Então, isso é uma situação que também não deve, muitas vezes, ser levada para esse lado, porque são lentas nossas leis, então dificulta muito o paciente. Então, o paciente precisa de tratar. Nós lutamos para tratar o paciente de maneira mais rápida possível para que ele tenha sucesso no tratamento. E esse tratamento, né, Zé, acho que tem uma frase que resume bem, que não é só para oncologia, mas qualquer aspecto da medicina. O primeiro tratamento faz toda a diferença. Qualquer patologia que você vai para um segundo tratamento, um terceiro tratamento, a chance de cura diminui, a mortalidade aumenta. Né? Então, a luta nossa, professor Valdemar, a luta nossa hoje grande, das sociedades hoje, que depende muito dos conselheiros, tudo, é que o dinheiro não venha do município. Por exemplo, nós aqui em Goiás dependemos do município de Goiânia. Um paciente lá de Porangatu, que é da cidade de vocês, se ele precisar de uma consulta, tiver um câncer lá, ele tem que pedir uma consulta aqui em Goiânia, que vai levar um certo tempo. Goiânia vai emitir que aceitou a consulta, depois vai marcar lá no Hospital do Câncer. Então, esse paciente vai fazer uma trajetória de caminho muito grande. Por exemplo, sair lá de Porangatu, vir a Goiânia, muitas vezes, chegar lá não tem local para ficar, tem dificuldade financeira. Então, esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje. Então, nós queríamos o quê? Que essa verba saísse direto do Ministério da Saúde, ou saísse do governo estadual. Esse seria a principal. Nós estamos querendo fazer isso com o câncer de boca, que o Estado compromete já, por exemplo, um doente lá de Porangatu, ele já vem com câncer de boca, com diagnóstico, já é matriculado imediatamente no Hospital Araujó, não fica dependendo de regulação lá da Prefeitura de Goiânia. Então, o Estado já banca isso aí. Isso aí seria importantíssimo os 246 municípios que nós temos no Estado de Goiás. Né? Porque a municipalização da saúde foi importante. Isso foi uma ideia do Orestes Quercia, o governo de São Paulo. Municipalização da saúde. A municipalização da saúde acontece que manda, acho que 10% ou 15% dos habitantes daquela cidade. Se tiver uma leucemia, que é um tratamento caríssimo, os outros cânceres ficam para o outro mês ou para o outro mês. Isso vai atrasar. Então, discussão essa maravilhosa, ao final. A discussão de olhar social de quem vive o problema, né? Essa banca que está aí falando desse tema vive o problema porque convive com os aspectos privados, mas também com os aspectos públicos e vê o sofrimento. Na antiguidade, na época de Platão, era chamada medicina de Platão. A distância da saúde do pobre para o rico era quilométrica, né? Quilométrica. Hoje ela ainda é grande, mas está um pouco menor.
Tá. E a nossa missão como cidadãos e que conhecem o problema é tentar reduzir tudo isso. E a redução a gente precisa ter essa noção, precisamos acionar os gestores. O SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, mas ele peca por dificuldades na gestão. Saúde é um bem precioso, mas ele é caro. Os governos, gestores das fazendas, das economias, precisam investir em medicina, precisam investir em saúde pública. Na formação, né, professor? Na formação do médico. Que vai da formação básica, a gestão da residência médica, a gestão da consciência do gestor e a sua colocação de colocar o gestor público, políticos e demais a frequentarem o serviço que ele banca, né? Ele faz gestão de uma coisa que ele não vive, né? Esse é um problema. É como se o dono de hospital, que é o hospital que tem centro cirúrgico, e o dono do hospital não entra no centro cirúrgico. Aí ele não sabe nada do centro cirúrgico. É a mesma coisa. Então, precisamos que esses gestores vivenciem isso, né? E eu tenho tido essa experiência interessante. Eu tenho trazido deputados, senadores que vão fazer leis de coisas que eles não sabem o que é. E aí preciso levar lá no hospital, mostrar a recepção, conversar com a mulher pobre, com a criança pobre, com a mãe pobre, entender o sofrimento do povo. Aí ele muda de consciência. É como a história do juiz que julga coisas que ele não tem nem ideia do que seja. O ideal é que ele primeiro visualize, vislumbre, entenda, vivencie, o julgamento vai ficar melhor, né? Então, essa é uma mudança de quebra de paradigmas. Precisamos que culturalmente mudemos o nosso povo para que a gente entenda assim, né? A distância entre o pobre e o rico sempre existirá. Agora, é preciso que ela seja menor. A nossa missão é reduzir essa distância e facilitar as ascensões das pessoas que desejam progredir, né? Então, é facilitar que a educação e a saúde seja progressista, né? E que seja bom para todo mundo. Isso é missão, né? Missão de vida. Missão nossa. Isso eu acho que é a batalha nossa, que nós precisamos fazer isso, encurtar de imediato já da população nossa. Né? Acho que isso aí é uma batalha que nós temos que enfrentarmos juntos, João. E a sociedade aí pode contribuir. Hoje nós temos o professor Jales aí, que está buscando várias emendas parlamentares. Nossos parlamentares têm ajudado muito no Hospital do Câncer, porque vê o sofrimento dessas pessoas. Então, tem ajudado muito com medidas liberação de verba para ajudar o Hospital Araújo Jorge. Por exemplo, se o Araújo Jorge for depender só do SUS, ele fecha no outro dia. Então, se não é essas verbas... Então, hoje ele ele não pôde vir aqui porque está num leilão. Um leilão é de sociedade privada para ajudar a arrecadar verba para estar tratando essas pessoas dignamente. Viu? Que o objetivo nosso é tratarmos as pessoas dignamente de acordo com as condições. Né? E montar uma equipe geral, né? Montar uma equipe que seja uma equipe boa. Por exemplo, o Jorge hoje tem um mérito. Montou um corpo clínico de alta qualidade. Viu? O corpo clínico tem condições de tratar e as condições, por exemplo, tem um centro cirúrgico, você mesmo já entrou lá no... Você já entrou no centro cirúrgico nosso, lá viu a qualidade do nosso centro cirúrgico, você está sempre participando lá, da Associação de Combate ao Câncer de Goiás, através do Hospital Araújo Jorge, viu que nós temos uma prioridade com doença de câncer, a gente vive aquilo ali. Nós que somos oncologistas, vivemos 24 horas. Então você vive 24 horas lutando pela classe médica. Perfeito. Mas é isso. Essas lives são importantes pela parte técnica, acadêmica, importantes também pela noção de saúde, política e saúde. Que a gente que vive isso, sabe o sofrimento do outro, precisa repassar para quem tem o poder da caneta e que não sabe o sofrimento do outro. Portanto, é dever, é missão, vamos seguir por aí. Já estamos a 1 hora de live, foi tão rápido que a gente nem percebeu passar o tempo, mas essa live vai ficar pendurada aqui no site YouTube da MG, da Faculdade de Medicina, para que as pessoas possam acessar depois e terem conhecimento permanente aí armazenado, né? Eu queria, então, aqui agradecer a presença do professor Zé Carlos, do professor Antônio Paulo, e passar a eles, então, para que eles façam as suas considerações finais e a gente possa, então, encerrar no tempo correto essa nossa live. Professor Zé Carlos, por favor.
Eu queria agradecer imensamente você a oportunidade de falar sobre o Júlio Verde, de conscientização da prevenção, do diagnóstico precoce dos tumores. E esse mês de julho para nós foi um mês fundamental. Foi o melhor mês que nós já tivemos depois dessa campanha. Foi um mês que nós divulgamos muito bem a conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E a população goiana, acredito que, através dessas discussões, de todas essas situações que nós estamos mostrando para os parlamentares, para os gestores de saúde, para todas as pessoas, vão beneficiar a população goiana. Porque o objetivo nosso é de beneficiar a classe médica também ter condições também de tratar o paciente também. Não adianta você pegar e trazer benefício para a população sem trazer benefício para a classe médica. Então nós precisamos beneficiar a classe médica, então com novas tecnologias, condições para tratar esse paciente, procurar uma remuneração melhor para esse profissional, para esses pacientes, para essas pessoas que dão o diagnóstico, estão lá na fonte para dar o diagnóstico, aquele terceiro tempo que eu mostrei, para dar o diagnóstico, e isso que vai fazer a gente alavancar. E o objetivo nosso, nós estamos aqui há tanto tempo, é para alavancar e dar uma melhor qualidade de vida para a população. E queremos gestores de saúde fortes, animados, como você é animada, e que eu vejo você aí das 4 horas da manhã até as 11 horas da manhã, ligado à classe médica, tentando trazer benefícios para a classe médica. Então, todos nós estamos com você, né, Antônio? Com você aí junto, e esperamos ver você lá no Conselho Federal de Medicina, lá, contribuindo com a sociedade médica e, consequentemente, com a população goiana. Obrigado, Zé Carlos. Ao meu amigo, meu conterrâneo da pequena, grande Porangatu, o doutor Antônio Paulo Gontijo, por favor. Eu só tenho a agradecer pela honra de estar aqui, assistir a brilhante palestra do professor Zé Carlos e dizer, Valdemar, que realmente você é um incansável. A gente às vezes conversa, levanta 5 horas da manhã, 4 horas, 3 horas e vai dormir meia-noite. E hoje, movido basicamente pela melhora da qualidade da saúde, pela melhora da saúde e pela melhor formação dos nossos médicos. Nós também vemos a sua luta, tanto com relação à formação dos médicos, quanto à pós-graduação, de modo que esse conjunto de coisas possam beneficiar a nossa saúde. Por isso, eu te desejo o melhor, porque isso não é uma luta sua de um dia, de um mês, é uma luta de uma vida. Então, você realmente precisa de estar numa situação junto ao Conselho Federal de Medicina que possa lhe dar mais voz, na qual você possa ser mais ouvido em defesa da saúde do nosso povo. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Obrigado, meus amigos. Forte abraço. Obrigado, forte abraço. Bom domingo. Bom domingo para vocês. Obrigado. Tchau. Bem, Zé. Bom, né? Muito bom. Excelente.